Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje é aproprie-se da graça de Deus. E o texto escolhido para esta reflexão está em Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14, você pode acompanhar na sua Bíblia ou ler aqui na tela. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai poder deixar a Bíblia aberta e ir acompanhando o desenvolvimento deste texto. Tito 2, de 11 a 14, nós lemos assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Vamos orar. Querido Pai do céu, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja me iluminando para trazer a tua mensagem com fidelidade, na unção do teu Santo Espírito, de tal maneira que tu possas agir no coração de cada pessoa aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, para que sejamos todos edificados e que vidas também sejam salvas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Este texto, meus irmãos, que eu acabei de ler, embora curto, para mim, ele traz uma espécie de resumo do Evangelho. É um texto extremamente desafiador. Os versículos anteriores a este que eu li são recomendações do apóstolo Paulo sobre situações muito práticas na vida dos cristãos. Ele está repassando essa informação para um jovem pastor chamado Tito, e dizendo como as mulheres devem proceder, como os patrões devem proceder, como os empregados devem agir. E o versículo anterior a este que eu li traz uma observação muito interessante, que vocês possam agir desta maneira para que tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a maneira como a gente vive como cristão pode tornar atraente ou não a mensagem que nós queremos transmitir, a mensagem do Evangelho. E aí então, esse texto nos apresenta uma razão pela qual nós devemos procurar viver uma vida bonita. Por isso que o texto começa com a expressão porquê. Esse porquê está vinculando aquilo que foi falado anteriormente. Ele diz, olha, eu vou dar agora a sustentação, por que vocês devem ter uma vida que seja uma vida que chame a atenção das pessoas ao seu redor. E ele diz que o que está por trás de tudo, ou o que fundamenta a nossa vida, é a graça de Deus. Quando você escuta a palavra graça, se você faz parte de uma igreja há algum tempo, você já tem uma noção de algo muito especial, ou de um conceito muito especial que a Bíblia traz. Mas se a gente procurar no dicionário a palavra graça, se não é uma pessoa nesse circuito religioso, ele vai ler, por exemplo, que graça significa algo que é oferecido gratuitamente. É quase que um equivalente de grátis. Quanto custou isso? Não, foi de graça. Não me custou nada. Pode ter custado para outro que doou, mas para aquele que recebeu, não foi um pagamento de um serviço, não foi um prêmio, não foi de graça. Não fiz nada e ganhei. Mas a palavra graça em português tem outros significados também. Quando você diz, fulano é engraçado, ou seja, cheio de graça, significa que ele tem a habilidade de fazer outras pessoas rirem ou sorrirem.
tornar a vida das pessoas um pouco mais leve através do humor, traz sorrisos e risos nos lábios. E a criança, então, quando faz algo engraçado, nós dizemos assim, que criança engraçadinha. E quando a gente tem uma criança pequena em casa, é impossível a gente não rir em alguns momentos, porque, de fato, as crianças, especialmente as pequenas, fazem algo que nos surpreendem e nos fazem, muitas vezes, sorrir. Graça. Graça também se aplica àquela jovem, àquela adolescente ali, quem sabe com seus 15, 16, 17 anos, especialmente se ela é uma bailarina. Se você olha para uma menina e diz, essa menina é desengonçada, é exatamente o oposto daquela outra que você diz, mas aquela menina ali é graciosa. Ela tem uma leveza de movimento. Se ela faz um balé, então, e leva jeito para esse tipo de arte, então, você diz, ela se apresenta com graça, com beleza. São diversos os significados, portanto, na nossa língua da palavra graça. E se você pensar bem, a graça vinculada à pessoa de Deus, de alguma forma tem esses atributos. É algo bonito, é algo singelo, algo que torna a nossa vida mais leve, é algo que nos faz sorrir e é nos oferecido gratuitamente. Porque o conceito teológico de graça, que certamente a maioria de vocês aqui já conhece, porque já falamos sobre isso muitas vezes, é favor imerecido. Você não merece algo, você pisou na bola, mas ainda assim você recebe graça, você recebe um benefício. E eu não vou relembrar muito isso aqui hoje, não vou explicar muito, porque, na verdade, esse já é um conceito muito claro, eu creio, na sua mente, no seu coração. A graça faz parte da essência de Deus. Quantas vezes na Bíblia Deus é apresentado como Deus da graça? E, na verdade, Deus é aquele que nos trata com graça o tempo todo. Existe uma expressão que não está exatamente dessa maneira na Bíblia, mas que é uma grande realidade. É o que os teólogos chamam de graça comum. Esta graça comum é algo que todas as pessoas desfrutam, sem exceção. Sem ela, nós nem existiríamos. Quero alguns exemplos da graça comum? O ar que nós respiramos. Imagine que Deus suspendesse o ar, fornecimento de oxigênio, por alguns minutos, em todo o planeta Terra. Todos sucumbiríamos. Quanto é que você paga para respirar? Na verdade, você só paga para respirar quando você está muito comprometido fisicamente, aí você tem que colocar um balão de ar, não é? Mas, normalmente, em condições normais, nós desfrutamos gratuitamente do ar. Isso é o quê? Graça de Deus. Sobre todas as pessoas. Não é sobre os seus filhos, não só pessoas boas moralmente. O bandido respira esse mesmo ar que você respira. Aquela mulher que tem a vida mais promíscua que você conhece, respira esse mesmo ar que você respira. E a capacidade que existe na terra de produção de alimentos. Infelizmente, nem todo mundo na terra recebe o alimento que deveria, por uma série de outras questões. Da própria pecaminosidade humana. Mas, quando Deus criou o mundo, Ele fez a terra com possibilidade de dar alimento para todos. E a terra, na verdade, não cobra nada. Você nunca vai ter que colocar um dinheiro lá no pé da bananeira para que ela possa lhe dar banana. É uma graça de Deus que nós vivamos num planeta em que, se plantando, tudo dá. E Deus concede também a você, e Deus concede às pessoas graciosamente inteligência para saber como cultivar esta terra e torná-la ainda mais produtiva. E a água que nós temos? A chuva que cai? Quanto é que a gente paga para ter a chuva caindo? Graça. Esse ciclo das águas que faz com que a água caia na terra, passa pelos rios, vá para o mar, sobe novamente para as nuvens. Todo esse processo maravilhoso do ciclo da vida, todas as pessoas desfrutam deles, porque se esse ciclo deixasse de acontecer em todo o planeta Terra, seria também o colapso total. Você percebe que há muitas coisas pelas quais a gente não paga e que todo mundo, de uma certa maneira, desfruta plenamente. Graça comum. Se não houvesse essa graça de Deus, nós nem
estaríamos vivendo, porque o próprio ato do nascimento é uma graça que Deus concede a cada um de nós. Nós sobrevivemos à pandemia, todos nós que estamos aqui sobrevivemos à pandemia. Não é uma graça de Deus? Quantas pessoas morreram? Deus nos deu a graça de viver, alguns usando alguns recursos da medicina, outros não, mas estamos aqui, porque Deus é um Deus gracioso. E existem alguns outros aspectos também que Deus nos concede graça, não a todos da mesma maneira. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma graça de Deus especial, porque o que elas fazem, permanecerem vivas, só a graça de Deus. Imagina uma pessoa que está hoje com 80 anos, 90 anos, mas que durante a maior parte da sua vida dirigiu o carro como um louco, correndo, avançando o sinal, e está vivo. Isso é graça de Deus, porque a graça está falando de gente irresponsável. A graça alcança a gente irresponsável. Ou então, algumas vezes, você se esforça, existe de fato o esforço humano, mas você sabe, lá no fundo do seu coração, que aquilo que você tem é mais do que o resultado do seu esforço. Porque outras pessoas fizeram até mais do que você, se empenharam mais, se dedicaram mais e não tiveram a mesma graça que você tem. É muito comum a gente ver isso na família. Às vezes, dois pais, duas mães educam os filhos de uma maneira semelhante, cada família. Um tem a graça de ver os filhos nos caminhos do Senhor durante toda a vida, outros, às vezes, não percebem, não tem essa bênção. O filho, quando chega na adolescência, na juventude, sai da igreja, abandona, muitas vezes volta depois. Mas o que eu quero dizer é que uma série de situações que a gente vive na vida que não podemos explicar apenas pelo esforço humano. Por alguma razão, Deus, na sua soberania, abre oportunidades para uns que não são abertas para outras, e esses que recebem devem ver isso como graça de Deus, e não apenas como algo que, eu fiz por merecer. O sol nasce para todos, a chuva rega a terra, temos o ar que respiramos, e temos estas graças que alcançam alguns de nós de acordo com a soberania de Deus. Estou falando sobre isso porque todas essas situações ilustram esta faceta da pessoa de Deus. O Deus com quem nos relacionamos é um Deus gracioso. Mas o texto aqui não está falando desta graça da maneira como eu apresentei até aqui. Porque estas graças, elas alcançam praticamente a todas as pessoas, independente da sua fé ou não. Independente do seu comportamento. Mas há uma graça que é destinada a um grupo especial de pessoas, que é a graça salvadora. A graça salvadora de Deus. Na verdade, esta graça, ela é oferecida a todos, mas nem todos se apropriam desta graça. É isso que o texto aí está dizendo. A graça salvadora manifestou a quem? A todos os homens. Então, a graça salvadora, que está vinculada à pessoa de Jesus, é uma graça que não é apenas para um grupo seleto. Vocês sabem que há algumas pessoas que acreditam que Deus já escolheu desde a eternidade quem Ele vai condenar e quem Ele vai aceitar. E eu já expliquei aqui que Deus escolheu desde a eternidade o meio, o método, que tem a ver com Jesus Cristo, que está centrado em Jesus Cristo. Mas qualquer pessoa, preto, branco, pobre, rico, analfabeto, alguém que tem um PhD, independente de sua condição social, independente de suas escolhas, é alvo do amor de Deus e pode ser alcançado pela graça de Deus. Não existe ninguém no mundo para quem você possa olhar e dizer assim, esse aí não tem jeito, esse aí nem Deus consegue alcançar. A graça de Deus não chega nesse aí de jeito nenhum, não. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Porque Deus amou o mundo inteiro. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar acerca desta graça salvadora é exatamente este aspecto. Que é uma graça extremamente abrangente.
Não há ninguém que possa dizer assim, não, Deus não quer me oferecer a graça salvadora, porque a morte de Jesus Cristo na cruz foi para todos. Há uma frase que eu acho um grande equívoco, quando alguém diz, não, a morte de Jesus foi só para algumas pessoas, para que não se desperdice nenhuma gota do sangue de Jesus. Mas não há desperdício, porque Deus é o Deus da liberalidade. Deus é o Deus da generosidade. E o amor de Deus e a graça de Deus está disponível para qualquer pessoa. Isto não significa, repito, que todos vão desfrutar desta graça, porque para desfrutar da graça é preciso apropriar-se dela. Então, o primeiro desafio da palavra de Deus para nós nesta noite é esta graça salvadora, que está jorrando, que é disponível para todos nós, ela precisa ser apropriada, para que ela faça parte da sua vida. E aí você então recebe esta graça de Deus. E você então muda o seu status espiritual. Você deixa de ser uma pessoa condenada para ser uma pessoa salva. A graça de Deus já terminou na sua vida? Não. Porque o que o texto diz aí? Na sequência do texto, volto a ler, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina. Então a graça é uma graça educadora. Ela nos ensina. Ela continua nos acompanhando ao longo da nossa vida. A graça, então, não diz respeito apenas à remoção dos pecados. A graça nos capacita a viver o projeto de Deus para as nossas vidas. Para usar um termo atual, a graça nos empodera. E esta capacitação, esta habilitação para viver o projeto de Deus, ela acontece porque a graça de Deus é uma graça educadora. E todos nós sabemos que educação não acontece num piscar de olhos. Educação é um processo. Até mesmo a educação no sentido meramente humano funciona assim. Você pega uma criança pequenininha e ela precisa ser o quê? Educada. E a gente costuma dizer que a educação vem de berço. Ali a criança vai aprender quais são as regras sociais. Ela vai aprender acerca da honestidade. Ela vai aprender como se portar na casa de um amigo, o que falar, o que guardar para si, para que ela possa viver em harmonia. Porque se essa criança não aprende isso, ela vai ser uma criança o quê? Mal educada. E aí ela vai falar o que tem na cabeça, e o pai vai passar vergonha, a mãe vai passar vergonha, menino, né? Ele vai imitar os exemplos negativos dos pais, das pessoas ao seu redor. Ele terá muitas dificuldades sociais se não for devidamente treinada. E eu não estou falando aqui do ensino formal que ela vai receber na escola tão somente, isso também é importante. Mas para que a gente possa tornar-se gente, para que a gente possa se tornar pessoa, a gente já não vem com um chip tudo programado e é só apertar um botão e automaticamente está instalado. Não, é um processo. O meu netinho, Pedro, de 4 anos, ele recebe dos pais frequentemente uma instrução de uma forma que eu acho bem interessante. Ele diz assim, olha, quando ele apronta alguma coisa, ele diz, você está fazendo bobeira. E isso é interessante, porque na verdade a Bíblia fala que o nosso caminho deve ser o caminho da sabedoria. Então tudo aquilo que é errado, na verdade é bobeira, não é? E agora o pior é que ele deu para perguntar para mim quais eram as bobeiras que a mãe dele fazia, os tios deles faziam, né? Minha mãe fazia muita bobeira, vovô, e aí eu tenho que dar não é? Um jeito ali de não explicar muito para não dar ideia, né? Mas o fato é que toda criança precisa de orientação, todo ser humano precisa de orientação para não viver fazendo bobeira. Porque a nossa tendência natural é fazer bobeira. A nossa tendência natural é agir de forma egoísta. A nossa tendência natural é pensar na gente primeiro. Nossa tendência natural é não ter a sensibilidade para com a necessidade da outra pessoa. E é maravilhoso quando você percebe que uma criança está sendo bem educada. Está assimilando aquilo que você está ensinando.
Esse final de semana eu fiquei algum tempinho com o nosso neto, então por isso que eu estou usando tanta ilustração dele, porque convivi com ele mais um tempinho, né? Os pais viajaram e ele ficou um tempinho comigo. E ontem ele ganhou um balão, a gente foi lá na associação do Cocó, foi lá fazer uma entrega lá de uns vestidos para as criancinhas lá e tal, as irmãs que fizeram aqui na igreja. Depois eu vou falar mais sobre isso. Eu sei que ele ganhou um balão. E daqui a pouco ele brinca com esse balão para lá e para cá, esse balão estoura. E eu falei, ixi, vai dar ruim. Aí eu falei, e aí, Pedro? Eu falei, não tem problema não, vovô. E eu pensei comigo, evoluiu. Porque isso, há um ano atrás, era uma confusão, uma choradeira muito grande. Por que eu estou contando isso? Porque a educação nos faz evoluir. A educação nos faz perceber a realidade de uma outra maneira. E isso acontece não só no processo humano, mas eu estou falando aqui de educação espiritual. É a graça de Deus, a consciência da graça de Deus que vai nos educando nos caminhos do Senhor, que nos dá motivação para não seguirmos mais os nossos próprios impulsos. É a graça de Deus que nos educa para vivermos, não de uma forma educada, numa perspectiva humana, tão somente dizer, tinha maus modos e agora tem bons modos. Não, é algo mais profundo. A graça nos educa para vivermos os valores do reino de Deus. Transcende procurar manter uma boa aparência, ter bons hábitos de higiene. A graça nos ensina a viver com transparência, na dependência de Deus, a não vivermos ansiosos e a verdadeiramente respeitarmos o nosso próximo. É isso que a graça de Deus nos ensina. E esse é um processo que dura a vida toda. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, faz alguns destaques acerca de como esta graça educadora age na nossa vida. O texto diz aí que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. O que significa renunciar? Renunciar é deixar de fazer uma coisa que você gosta muito, mas que pode não ser tão boa para você. Ou então, pode até não fazer tanto problema, mas de repente, por alguma razão, você tem que renunciar. Se você não gosta daquilo, não existe renúncia. Se alguém disser assim, pastor, você vai ter que renunciar a uma panelada. Você vai ter que renunciar a uma buchada. Você vai ter que renunciar a jiló. Para mim não significa nada. Agora quando diz, olha, você tem que renunciar a um pastelzinho frito, né? Você tem que renunciar a uma lasanha tarde da noite, aí a coisa complica. Por quê? Porque é uma coisa que a gente gosta, pelo menos que eu gosto muito. Então a renúncia significa abrir mão de uma coisa que você sabe que não é boa para você, mas que você gosta. Por quê? Porque a nossa velha natureza gosta de algumas coisas que não são as melhores coisas para a vida da gente. Não estão dentro do projeto de Deus para a vida da gente. E a motivação para que você abra mão disso é a compreensão da graça de Deus. Se você não tiver uma compreensão grande da graça de Deus, e que Deus deseja o melhor para você, e que a ação de Deus para você é sempre uma ação amorosa, a vida cristã vai ser um peso, vai ser muito mais difícil. Então, a graça de Deus nos ajuda e nos capacita a renunciar àquilo que precisa ser renunciado, aquilo que não é bom para a vida da gente, mas que às vezes a gente gosta. E ele diz aqui que você tem que renunciar à impiedade. Pode ser que a pessoa que foi criada no ambiente da igreja não se perceba muito assim. Pode ser que ela já tenha aprendido isso mesmo antes de receber Jesus como seu Salvador. Mas, na verdade, há muitas e muitas pessoas que nascem num ambiente marcado pela impiedade. E o que é impiedade? A impiedade, estava pensando sobre esses dias, é o contrário da piedade. O ímpio é aquele que não leva Deus em consideração. O ímpio é aquele que não coloca Deus na equação da sua vida. O ímpio é aquele que faz o mal e ainda se gaba do mal que está fazendo. Eu não estou nem aí. E quando a pessoa age dessa maneira, ou pensa dessa maneira, ou tem isso como um valor, as paixões mundanas tomam conta da sua vida. A paixão não é um problema em si mesmo.
Deus nos deu a capacidade de nos apaixonarmos, de vibrarmos com algumas coisas. E quando a gente faz o seminário da rede ministerial, a gente enfatiza muito isso. Qual é a sua paixão? O que faz o seu coração bater mais forte? E pessoas que têm uma forte paixão em uma determinada área, geralmente elas fazem diferença onde elas estão. Mesmo no relacionamento humano, se você está muito apaixonado por alguém, você é capaz de fazer coisas extraordinárias porque você está apaixonado. Mas nem toda paixão é boa. Porque a Bíblia diz aí de paixões o quê? Mundanas. E tem gente que tem aquele apego, tem certos vícios, tem certas posturas que são difíceis de mudar. E ela ainda tem a sociedade ao seu redor que estimula aquilo. Ainda tem o contexto de vida que estimula a que ela possa continuar cultivando essa paixão mundana. Pensando nos monges que lá no passado alistaram alguns dos chamados pecados capitais, nós podíamos mencionar uma paixão mundana, o orgulho, quando nós supervalorizamos as nossas vitórias e desprezamos os que consideramos perdedores. A inveja. Todo dia nós somos bombardeados por mensagens que podem despertar isso no nosso coração. Não é mais só a mensagem que vem na televisão que diz: você merece morar nesse resort, você merece fazer essa viagem. Aí você olha para o seu vizinho, você olha para o seu amigo e ele postou lá no Facebook, no Instagram, seja lá onde for: estou aqui fazendo essa viagem dos sonhos, comprei esta casa. E aí você... Uma paixão mundana é você ficar ali invejando aquela pessoa, querendo ter aquilo que talvez não seja para você. E a luxúria. O comércio mais lucrativo no mundo hoje envolve o sexo. Uma novela não está indo bem, está diminuindo a audiência, logo eles escalam lá uma mulher seminua para uma cena picante. Que dizer da ganância? Uma outra paixão. Tem pessoas que vivem pelo dinheiro e a indústria está o tempo todo tentando nos convencer a consumir cada vez mais. E muitas vezes vem aquele sentimento de profunda frustração quando não alcançamos aquele objetivo. E se não temos Deus, essa paixão gananciosa, ela é tão terrível que ela faz a pessoa se envolver num esquema de corrupção, de desonestidade, de mentira. Então a paixão mundana, ela traz muitos outros pecados. Que dizemos da preguiça. Tem pessoas que o grande projeto de vida dele é trabalhar pouco ou não trabalhar e ganhar muito. Como a graça de Deus interfere em tudo isso? Se você tem consciência do amor de Deus, seus valores mudam. Se você tem consciência de que está sendo cuidado por Deus, independente das suas realizações, você não se preocupa tanto com a sua autoimagem, com a opinião das outras pessoas. Se você tem consciência do amor incondicional de Deus, você vive menos ansioso com o que você vai ter ou com o que você não vai ter. Você percebe? Então, a graça de Deus, quanto maior é a sua compreensão, meu irmão, minha irmã, da graça de Deus, mais próximo de Deus você caminha e mais você renuncia às paixões humanas. E essa renúncia não se torna algo tão extraordinário, mas a renúncia deve acontecer. A vida cristã tem o lado negativo, como eu tenho falado outras vezes, e o lado positivo. O lado negativo você tem que deixar de lado algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Mas não basta viver renunciando. Você tem que colocar algumas outras coisas no lugar. E a graça de Deus nos ensina, diz aí a sequência do texto, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então a graça nos ensina a viver hoje desta maneira. Porque a graça de Deus não é algo que você alcançou uma vez lá na vida. Aceitei Jesus como meu Salvador, recebi a graça de Deus, e agora eu só vou desfrutar a graça quando eu morrer. Não. A graça de Deus é algo que deve nos acompanhar a cada dia. Até porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor se renova a cada manhã, porque nós precisamos desta graça nos acompanhando cada dia para podermos viver o projeto de Deus. E poderíamos falar muitas coisas aqui sobre o projeto de Deus para a nossa vida. Eu quero mencionar só essas 3 que o texto apresenta aqui. Ele diz que a graça de Deus vai nos ajudar a viver de forma sensata. O que significa isso? Com equilíbrio, sem extremismos.
Você vai refletindo, você pondera, você analisa as consequências dos seus atos. Isso é viver com sensatez. Não vive de forma exagerada. Não trabalha de mais nem de menos. Não come de mais nem de menos. Não se dedica a uma coisa excessivamente e nem vive sem nenhum propósito. A vida que Deus planejou para nós e que podemos desfrutar com a graça de Deus, com o poder de Deus na nossa vida, é uma vida justa, no sentido de que entendemos que há uma lei que Deus criou, a lei de Deus, e que nós pertencemos a um reino que tem uma lei, que tem leis. E quando nós entendemos quais são essas leis, e nós procuramos viver de acordo com essas leis, nós vamos viver com equilíbrio. E é a graça de Deus que nos ajuda a ter essa percepção de que essas leis são boas. Porque não é possível ser um Deus bom com leis ruins. Elas podem ser difíceis algumas vezes, mas no fundo elas são boas. E quando você entende isso, você consegue viver de uma forma mais leve. Mas não apenas um entendimento racional e uma disposição de cumprir a lei de Deus. O texto diz aí que esta vida que Deus planejou para nós é uma vida piedosa. E piedade tem a ver com o quê? Com o coração. Quando você diz essa pessoa é piedosa, significa que ela valoriza as coisas de Deus, que ela tem o temor de Deus, que ela sente aquilo que Deus sente. Piedade tem a ver com a alma, com aquilo que está lá no profundo do seu interior, com aquilo que ninguém vê, com um aspecto subjetivo, transcendental. Então o piedoso é aquele que se apieda da necessidade do outro, porque ele tem um coração conectado com o coração de Deus. E é a graça de Deus que nos permite experimentar isso. Você percebe? Graça de Deus tem a ver com discernimento, sabedoria, tem a ver com conhecer a lei de Deus, razão, e tem a ver com emoção, com o coração. Esse é o aspecto que nós temos aqui para a nossa vida aqui agora. O texto diz aí que nesta era, não é no futuro, agora, atualmente, vamos viver esta experiência, porque o que Deus deseja é que a nossa vida cada dia esteja refletindo esta graça educadora. Mas esta graça que nos educa, ela também nos conduz à esperança. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que manifestação é essa? Houve já uma manifestação na história, quando Jesus veio a esse mundo e quando ele morreu na cruz. Mas ainda aguardamos uma outra manifestação, que é a sua volta. O texto diz que é uma gloriosa manifestação. Esta que viveremos, que conheceremos, quando o Senhor Jesus voltar. E aqui nós podemos compreender claramente que existe uma grande diferença entre uma pessoa boa, honesta, uma pessoa que procura fazer as coisas de uma maneira correta, mas que não é um cristão, e um cristão. Porque uma pessoa pode ter uma boa índole, pode ser um bom cidadão, pagar bem os seus impostos, fazer uma série de coisas boas, mas se ele não tem um relacionamento com Jesus, se ele não experimentou a graça de Deus, ele não tem uma expectativa como o cristão tem. A expectativa de que um dia toda a maldade vai acabar. E a volta de Cristo é gloriosa porque significa o fim de todo o sofrimento, de todos os questionamentos e a vitória definitiva do bem sobre o mal. A volta de Cristo é gloriosa porque será o dia daquele encontro pessoal. Eu diria que a gente tem um encontro que é pessoal, mas é mais ou menos como um encontro virtual, porque nós nunca vimos Jesus face a face, nós nunca tocamos com Jesus. E quando Jesus voltar, nós vamos ter um encontro físico com Jesus. Por isso que é uma coisa gloriosa. A volta de Cristo é gloriosa porque nesse dia nós seremos transformados e finalmente nós podemos ver a Jesus face a face, sem que sejamos consumidos, porque vai acontecer uma transformação metafísica em nosso corpo e nós podemos ver de forma plena a glória de Deus. Então, esta vida, esta graça de Deus é que nos permite vislumbrar tudo isso. Mas essa graça também, meus irmãos, é uma graça transformadora. E esta graça transformadora, ela está disponível por meio de Jesus Cristo. O texto diz aí que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade
e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Esta graça salvadora, esta graça educadora nesse sentido que nós estamos mostrando aqui, esta graça que traz esperança, ela somente pode ser recebida, ela é mediada por Jesus. É o sacrifício de Jesus que torna clara esta graça. E quando Jesus Cristo veio e morreu como Cordeiro de Deus, aconteceu na nossa vida aquele mesmo processo que aconteceu com o povo hebreu lá no passado. Quando eles estavam sob o domínio de Faraó, e aí então, pelo sangue do Cordeiro, eles são resgatados, eles são redimidos, eles saem daquele ambiente de maldade, daquele ambiente de pecado, e Deus os leva para o deserto, e ali no deserto eles são purificados, ali eles são apresentados os rituais de purificação, para que eles possam se tornar um povo diferente, um povo separado, um povo que vai impactar o mundo. Esse mesmo processo que aconteceu lá no Antigo Testamento, e o salmista diz que Deus é o Deus que redime Israel de suas iniquidades, é o processo que aconteceu também conosco, porque a nossa caminhada como cristãos não é uma caminhada individual. Esse texto fala que todo esse processo da graça de Deus na nossa vida nos torna o quê? Povo de Deus. E um povo que tem um propósito de mostrar a presença de Deus e que mostra essa presença de Deus através da prática das boas obras. Então é algo transformador. A graça nos coloca dentro da família de Deus, a graça nos coloca dentro do povo de Deus, um povo que é redimido, um povo que é purificado pela obra de Jesus Cristo. Tudo isso está aqui nesse texto. E nós devemos então lembrar que é pela bondade de Deus que nós adquirimos esse grande status. Nós somos desafiados então a nos apropriarmos desta graça salvadora, educadora, transformadora.